Meus irmãos, nós estamos falando, eu propus esse ano, na classe Paulo, que nós discutíssemos sobre educação cristã, princípios e métodos. Nós começamos a dar uma introdução geral falando sobre isso. Nós começamos lendo lá o discurso de Pedro. Observamos que o apóstolo Pedro, ele fala de cor, de cabeça, né, de coração, na verdade, de cor é de coração, fala de forma decorada vários versículos, cita vários versículos no seu sermão ali. E a própria Bíblia, o próprio livro de Atos, mais à frente, vai dizer que ele era considerado entre os estudiosos da lei mosaica um inculto, ou seja, alguém que não tinha uma cultura nas Escrituras como eles tinham. Ele não era um teólogo, Paulo era um teólogo formado. Ele não, ele era um pescador, uma pessoa simples, uma pessoa do povo, mas que tinha a Bíblia encravada no seu coração. E aí a pergunta era, como que Pedro tinha isso? Né? E aí nós podemos responder isso de várias formas. Uma das formas que geralmente o meio pentecostal e neopentecostal responde é que o Espírito Santo trouxe para ele a iluminação da mensagem e ele então pôde falar. Mas não é bem assim, porque nós estudamos, vimos também, que a questão do Espírito Santo não é trazer novo conhecimento, mas é trazer à mente aquilo que você já conhece, revelar essa questão. E nós falamos sobre o processo que é essa questão de ensino e por que nós estamos trabalhando com isso nesta classe. Porque, queridos, é notório, se você ainda não percebeu, é porque você está com seus olhos fechados. É notório, a igreja cristã, ela vive uma década, uma geração de alerta. Se nós não mudarmos a forma, se nós não criarmos meios, se nós não resgatarmos princípios, há um forte risco, uma grande chance da igreja morrer. Dela morrer. Porque as gerações estão deixando o aprendizado da palavra, o conhecimento da palavra. A igreja tem se esvaído, ela está se esvaziando. Nós estamos perdendo princípios, tem entrado muita ideologia dentro da igreja, e a igreja não vive de ideologia, a igreja vive de teologia, né? A igreja ela não pode ser ideológica, a igreja tem que ser teológica. E muita ideologia tem entrado. Ideologia é coisa do homem. E isso tem penetrado nos ensinos, na forma da gente pensar, na forma da gente ver, na nossa cosmovisão, ou seja, como nós enxergamos o mundo de um modo geral, e tem afastado a igreja dos princípios, dos ensinamentos basilares da vida cristã. E nessa proposta, eu falei que hoje estaríamos falando sobre a educação referente ao Antigo Testamento. Como é que a educação no Antigo Testamento se forma. Mas antes da gente abrir a Bíblia e ler o texto, eu quero que você recorde comigo um pouco da história de Israel no Antigo Testamento. Nós vamos pensar desde Gênesis até Malaquias. Tá? E se você não conhece essa história, se você não tem esse conhecimento, você vai ter uma noção, um voo rasante sobre isso, para você entender um pouquinho essa questão. Né, para a gente poder situar onde nós queremos. Então, o livro de Gênesis é o livro da origem, começa todas as coisas, a palavra Gênesis significa origem, né? Então o mundo começa ali, as coisas começam ali, Deus cria o homem, coloca o homem para se relacionar com ele no paraíso, o homem peca, o pecado leva o homem a afastar de Deus, ele agora está morto espiritualmente, ele não pode ir até Deus, mas Deus não abandona esse homem, Deus vem em direção a este homem. Ainda nos capítulos iniciais, nós vamos ver que uma parte da humanidade começa a buscar o Senhor. Nos é dito lá que Sete tem um filho chamado Enos, e naquele período, então, começa-se a invocar o nome do Senhor. Esse grupo de pessoas, essa parte da humanidade que está buscando o Senhor, no meio nessa multidão de pessoas, desse grupo, Deus chama um chamado Abraão, para caminhar com ele. Deus literalmente o chama para caminhar. Fala assim, sai da tua terra, da tua parentela e vem comigo. Vai para onde eu te mostrar. Então você vai perceber que à medida que Abraão caminha na sua vida, e ele se torna então um nômade, né? Ele é um desterrado, ele não tem uma nação, Deus fala com ele e caminha com ele. Então Deus o chama para caminhar com ele. Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Mas Deus tira Abraão de um estado estático
para se tornar um caminhante com Deus. Ele caminha com Deus. Deus promete dar a ele aquela terra por onde ele peregrina, por onde ele caminha. Deus faz com ele um pacto, estabelece com ele acordos, trabalha normas sobre a vida de Abraão que ele não havia trabalhado ainda em nenhuma outra pessoa do mundo. Ele começa então a preparar para si este povo. Este povo, Abraão tem seu filho Isaque, Isaque tem Jacó. No período de Jacó, com seus 12 filhos, eles descem até o Egito. Nesse período do Egito, passam-se 400 anos e agora eles são arrancados do Egito. De mão poderosa, com forma poderosa, Deus invade o Egito, Deus destrói o Egito, destrói a maior potência da época, né? No mundo conhecido, era a maior potência que tinha. Deus simplesmente destrói essa potência, quebra todos os valores, todos os ideais, todos os pensamentos, quebra toda a filosofia egípcia, porque as 10 pragas atingem as 10 divindades principais do Egito. Então Deus destrói a filosofia, a ideologia, o pensamento, a construção, a sociedade judaica, egípcia, mata o rei, o descendente ali do rei, e tira o seu povo. Por que Deus faz isso? A intenção é didática. Deus está ensinando o seu povo quem ele é, que ele de fato é o mais poderoso de todos. E ele caminha com este povo durante um período, leva eles então a um local que é chamado então o Monte Sinai, o Monte Moriá, onde ele vai então fazer um pacto com este povo. Aí nós temos então o livro de Êxodo ali, no momento em que ele chega até o monte, onde ele faz aquele acordo com o Senhor. Deus dá as tábuas da lei. Deus dá os princípios morais que devem governar o ser humano. Deus dá os princípios religiosos da qual deve governar o ser humano. As 10 leis dos mandamentos, os 10 mandamentos, né, as 10 leis das tábuas, elas são os princípios eternos sobre aquilo que o homem deve de ser e como o homem deve de viver, tanto no seu contexto social, mas principalmente em relação ao Senhor, a Deus. Dali eles caminham em direção à terra prometida. Eles ainda não entenderam toda esta realidade, há muita coisa a ser assimilada, há muita situação a ser vista, eles não entenderam tudo isso. Eles não conseguem entrar porque eles vacilam na sua fé, né? Manda 12 espias, 10 destrói todo o pensamento de uma nação inteira. E eu queria chamar a atenção para isso, isso é importante, nós estamos falando de educação. Veja bem, Israel viveu milagre após milagre. Israel experimentou o sobrenatural de forma com que nenhum de nós aqui jamais experimentou. A presença viva e ativa de Deus, de uma forma com que nenhum de nós aqui experimentou. Deus desceu sobre o monte e falou com o povo. Eles ouviram a voz de Deus como um trovão. Deus se assentou para comer com os anciãos. Você vai ler isso lá no livro de Êxodo. Moisés sobe até um local, os anciãos se sentam para ter uma refeição, os mais velhos ali junto com Moisés, e Deus está assentado sobre eles. Eles têm uma visão de Deus, de um trono, de alguém assentado sobre isso. E ali comendo com Deus. Eles recebem uma pedra de lei escrita com os dedos de Deus. Eles têm água tirada da rocha. Eles têm pão caído do céu. Eles têm uma nuvem para tampar do sol. Eles têm uma luz para impedir que os animais noturnos ataquem no deserto. Um fogo aceso. Eles têm um tabernáculo que Deus desce com a nuvem, com a sua Shekinah, tampa o tabernáculo. Eles têm a presença ali, tem teofanias o tempo todo, ou seja, Deus se manifestando o tempo todo no meio deles. E quando eles desviam do caminho, Deus os castiga. Os pune, os corrige. Quantas foram as situações que aconteceu? Terremoto engolindo pessoas. Fogo abrasador queimando ao redor do arraial. Serpentes venenosas mordendo as pessoas e as pessoas morrendo de imediato. E daqui a pouco tem só uma haste com a serpente, a pessoa olha e é curada, não morre mais. Tudo isso Israel está vivendo. Tudo isso são experiências que Israel tem. Então, quando ele chega ali na entrada da terra prometida, Moisés fala assim, escolhe 12 pessoas, um de cada tribo,
para que eles possam comprovar. A intenção é para que eles possam comprovar que esse Deus que está com vocês até aqui, que tem feito isso aqui, de fato guiou vocês para uma terra que mana leite e mel. E aí esses 12 espias saem para espiar a terra. Por um mês inteiro ele roda toda aquela região, eles caminham por aquela região. Eles voltam trazendo um cacho de uva amarrado num pedaço de pau com duas... Eu nunca vi isso, gente. Queria que o Fernandinho tivesse aqui, que ele é cultivador de uvas, né, para dizer, é possível isso? Você já imaginou isso? Um cacho de uva do tamanho de um porco? Porque é um leitão que você amarra pelos pés e coloca no... Já viu nos filmes lá, os javali que eles carregam assim? O texto diz que pegaram um cacho, não foi uma parreira de uva, pegaram um cacho, amarraram no pau, colocaram uma travessa, e um homem pegou de um lado, o outro do outro, e foram levar para Israel para mostrar o fruto da terra. Deus não tinha mentido, estava cumprindo tudo, Deus estava presente no meio dele. Mas aqueles homens, eles se assustam com o tamanho daquele povo. Eles são covardes. Eles chegam a dizer que eles são como formiguinhas diante dos gigantes que ali existiam. E há duas interpretações para esta palavra gigante que é usada. A primeira no sentido de ser poderoso e a segunda no sentido de estatura mesmo, né? E eles usam essa palavra nesses dois contextos. Na terra havia de fato homens de grande estatura. 2,80 m, 2,60 m, 2,50 m, 2,20 m. Isso é grande. Isso é um gigante. Não é 6 metros, 5 metros, como às vezes a gente vê nos desenhos das crianças. Não. É 2,80 m, 2,70 m, né? 2,20 m. Isso aí, cara, é muito grande. É muito alto. Eu tenho 1,70 m, 1,82 m. Aí quando eu fico perto dos filhos da Jo, eu faço assim, eu falo, eu sou pequeno. Mas quando algumas pessoas chegam perto de mim e falam, não, pastor, como o senhor é alto? Então, imagina, né? E na Jo não tem nenhum menino com 2 metros de altura. Está abaixo de 2 metros de altura. Então, dá para você imaginar o que está falando. Então, ele fala justamente dessa questão de estatura, mas também de poderio. Onde aqueles espias colocaram os olhos? Não foi na promessa, não foi em Deus. Eles colocam os olhos ao que está ao seu derredor, nos desafios que estão à sua frente. E 10 homens daqueles 12, 10 homens, corrompe o coração, tira a fé, abala a confiança de mais ou menos 2.500.000 pessoas, que é a estimativa de pessoas que estavam para entrar. 10 homens. A influência desses 10 homens foi o suficiente para fazer Israel passar os outros 40 anos no deserto. Então, não subestime a influência que está sobre a sua vida. Não subestime a ideologia que o seu filho tem ouvido na escola, tem visto nos vídeos e tem assistido nos canais de YouTube. Não subestime a influência que o colega de faculdade, que o professor, que a turma tem sobre você para mudar a sua perspectiva e a sua visão, de forma a levar você a duvidar de Deus. Não subestime. 10 homens corromperam uma nação inteira. As palavras dele foram suficientes para julgar água sobre todo o projeto daquele pessoal. Não subestime, queridos. Israel, então, passa 40 anos. Moisés é sepultado. Josué conduz o povo à terra prometida. Eles tomam posse da terra prometida. Há uma promessa. Os 10 mandamentos estão ali. O livro de Deuteronômio vai dar toda a instrução de como eles deveriam de viver ao entrar na terra. Deus prepara para eles um manual de sobrevivência. Deus prepara para eles um manual de obediência. Deus prepara para eles um manual de conduta ética cristã e cidadã judaica, para que eles... Está tudo pronto, a Constituição, com tudo o que eles precisam. Código Civil, Código Penal, Código Religioso, Código de Ética, está tudo pronto. É só eles seguirem. E nós temos então a Era dos Juízes. A Era dos Juízes é dominada pela falta de um líder.
O final do livro de Juízes, ele coloca assim: por não haver rei em Israel, cada um seguia aquilo que estava certo aos seus próprios olhos. Por isso que você vai ver essa oscilação do povo. Apesar de estar lá, de ser uma nação teocrática, de Deus estar no centro, faltava alguém, na visão deles, que guiasse esse povo de forma mais correta, que organizasse, que fizesse com que se cumprisse todo o estatuto que Deus deixou. Então eles pedem para si um rei. Vem Saul, depois vem Davi. Davi estabelece o reino naquilo de forma mais teocrática. Ele transforma o reino da nação em teocracia. Deus é o centro, é o governo. A palavra de Deus é absoluta sobre aquele povo. E o rei é obediente a isso, e o povo é obediente a este rei. O princípio é: eu obedeço a Deus e vocês seguem a minha orientação. A nação toma posse, no reinado de Davi, que a nação alcança os limites que Deus havia falado lá no início. Quando você vai ler e vai falar assim, aonde, até que extensão ia o reinado de Israel, você vai ver que isso acontece no período de Davi. Ele alcança os limites do reino. Depois de Davi vem Salomão, estabelecido. É um reino, um período de paz, é um período tranquilo, é um período então em que a nação está colhendo tudo aquilo que foi plantado ao longo do tempo, com muito sacrifício, com muita luta, com muito aprendizado. Estão colhendo aquilo. Há a oportunidade da organização máxima. Constrói um templo suntuoso, maravilhoso, a um Deus que é maravilhoso. Mas Salomão falha em ser obediente à teocracia. Por incrível que pareça, o homem mais sábio do mundo é o mais burro também. Porque ele se deixa levar, e aí é que entra a questão. Lembra do que eu falei? 10 homens influenciou uma nação inteira. Uma mulher influenciou o homem mais sábio do mundo. O apego sexual, a luxúria, a pornografia, sabe? Influenciou o homem mais sábio do mundo. O homem mais sábio do mundo caiu, porque ele se deixou levar pelas paixões mundanas. A Bíblia nos diz que quando Salomão já era velho, as suas muitas esposas o convenceu a se curvar a deuses pagãos. Aí você fala assim, como é que pode? Está lá o templo que ele construiu para Deus, está lá toda a teocracia, todo o entendimento. O cara nasceu num lar, vamos usar o termo nosso hoje, nasceu num lar cristão. Seu pai falhou, mas foi extremamente santo, ao ponto de ser chamado homem segundo o coração de Deus. Sua mãe era uma mulher santa. A sua nação, o povo com quem ele convivia, era um povo santo. Mas as relações com o mundo tirou a visão teocrática, a visão de centralidade em Deus, para as relações mundanas. Os casamentos comerciais, os acordos comerciais que ele fez, trouxe para dentro da sua casa aquilo que não deveria. Deus havia dito que eles deveriam de casar somente entre si. Mas ele tem 300 esposas e 700 concubinas. São 1000 mulheres que estão no seu palácio. Cada uma vinda de uma região, de uma idolatria, de um povo diferente. Eu acho que não existiu no mundo ninguém mais luxuriento do que Salomão. Um harém com 1000 mulheres à sua disposição. Essas mulheres não vieram convertidas, elas não vieram para o reino, no sentido de que elas agora se tornaram judias. Não, elas vieram em acordos comerciais, vieram para poder fazer relações comerciais, elas vieram para fazer acordos diplomáticos. Naquela época era assim que se fazia, estabelecendo amizades e alianças entre os povos. Essas mulheres vieram porque havia interesse em Israel, dos povos de fora. Israel era uma potência, e também havia interesse de Israel com os povos de fora, justamente por ele ser uma potência. E essas mulheres vêm, e Salomão dá a liberdade dessas mulheres adorarem os seus próprios deuses, numa nação que deveria de adorar somente o Senhor. Então essas mulheres têm altares,
a qual elas adoravam seus deuses. Quando ele está velho, onde deveria de ser mais sábio, ele é o mais burro, porque ele se curva diante dos altares. As mulheres o convenceram a curvar. Olha a influência, o poder da influência. Não subestime o poder da influência nos relacionamentos, queridos. Ele se curva. Por conta disso, Israel é dividido, o reino é dividido. Daí para cá nós vamos ver só uma sequência de altos e baixos, mas de forma decadente. Quando nós lemos o livro de Juízes, e nós lemos até o reino unificado com Davi, com Salomão, nós vamos ver uma consequência de altos e baixos. Uma hora o povo está bem, daqui a pouco o povo está ruim, uma hora o povo está bem, daqui a pouco o povo está ruim, mas de forma crescente. Ele começa aqui e faz isso, ó, até chegar ao ápice do reino. Quando ele chega aqui, nós vamos ver no reino dividido a mesma questão. Você vai ver lá, tem um rei bom e um rei ruim, um rei bom e um rei ruim, mas de forma agora decrescente. Até o ponto que a nação é subjugada por uma nação estrangeira, eles são espalhados por todo mundo, e Israel nunca mais se tornou aquilo que ela era. Deus cumpriu aquilo que havia prometido, espalhando o povo, as maldições que Deus havia dito, espalhou o povo, e o povo então se perdeu. Israel já não é mais uma teocracia, Israel já não é mais um povo exclusivo de Deus, nem quando retorna, nem quando é reconstruído o templo. Nunca mais Israel foi o mesmo. O que destruiu Israel? As ideologias, as filosofias, os pensamentos assimilados do mundo e incorporado na vida judaica. Quando nós vamos para o Novo Testamento, você vai ver que Israel está vivendo uma realidade totalmente diferente do Antigo Testamento. Você tem sinagogas, mas você tem ali várias seitas. Você tem os saduceus, você tem os fariseus, você tem os herodianos. Você tem a seita dos escribas, que apesar dos escribas ser um grupo de transcrição da Bíblia, mas existia seitas dos escribas. Cada uma dessas seitas tem uma interpretação da palavra de Deus e tem as suas falhas. Ao ponto, por exemplo, dos saduceus não acreditar na ressurreição dos mortos. Não acreditar numa realidade pós-vida. Dos herodianos entenderem que Herodes era o sucessor adequado, fugindo completamente ao princípio de Deus sobre o seu reino. Dos fariseus estarem esperando o Messias e não reconhecer o Messias quando ele vem, porque eles têm uma visão fora da palavra de Deus sobre quem é o Messias. Toda esta realidade está inserida no contexto de Israel. Onde Israel se perdeu? Na educação. No princípio basilar de criar os seus filhos dentro da palavra do Senhor. De ensinar a fazer apologética. Sabe o que é apologética? A palavra apologética significa defesa da fé. Contrapor as questões. Você saber defender a sua fé. É você saber por que você é assim. É incrível hoje a quantidade de cristãos que não consegue defender a sua fé. Quando a pessoa pergunta para ele assim, por que você é crente? Ele cita o jargão comum, porque eu tenho Cristo como meu suficiente Salvador. Aí ele pergunta, o que é ter Cristo como suficiente Salvador? Aí ele responde, não é crer nele, eu acreditei nele, eu entendi que ele morreu por mim, que ele morreu pela minha vida, então eu sou salvo em Cristo por conta disso. Mas se a pessoa aperta um pouquinho na pergunta e diz assim, mas como é que você sabe que Cristo de fato é o Salvador do mundo? Que ponto da história você me garante que isso é real, que isso não é um conto, que é uma história contada, inventada? A maioria das pessoas se param por aí e vai dizer assim, não, isso é uma questão de fé. Não consegue argumentar mais. A maioria dos crentes nunca ouviram falar do Evangelho de Tomé, que é um apócrifo. Ouviu falar, mas não sabe nem o que é. Dos ensinos de Enoque, que também é um apócrifo, e que as pessoas usam contra a gente. A maioria das pessoas não sabe que a Bíblia é um livro histórico.
A Bíblia não é um livro religioso, é um livro histórico que conta a história de um povo. E pode ser provado historicamente. Não tem nada mais comprovado arqueologicamente do que a Bíblia. O mundo tenta de tudo e quanto é forma desacreditar na Bíblia, mas a Bíblia é aprovada arqueologicamente mais que qualquer outro escrito. Mas é justamente porque ela é combatida que ela resiste ao tempo, se comprovando cada vez maior. Mas isso não chega à igreja. Isso não chega à igreja. E nós acabamos não tendo a base em relação a essas questões. Mas isso é algo importante para a academia. Você concorda comigo? É algo importante para a academia. Lá nos estudos acadêmicos, isso aí se torna importante. Só que a filosofia das outras coisas entram, porque você não tem essas bases e essas informações. Você não tem como lidar com isso. E fica no subjetivo. É uma questão de fé. E nós acabamos caindo nesse subjetivo. É uma questão de fé. Quando o seu filho está na escola e é ensinado para ele que o homem veio do macaco, veio da ameba, quando é ensinada a evolução na escola como currículo, como verdade absoluta, o que você faz lá na sua casa com seu filho? Você diz, não, meu filho, responde a prova aí porque você passar, mas você precisa de entender que nós acreditamos que o homem veio de Deus, porque a Bíblia assim aponta. Aí você fala, pastor, não tem nada de errado nisso. Eu fiz isso com os meus filhos. Só que hoje, quando você faz isso com os seus filhos, a palavra acreditar, crer, ela se torna subjetiva. Ela não traz uma base sólida. Porque a pessoa que está lá vai usar um monte de argumento fictício, mentiroso, dizendo o que é verdade. E aí você precisa de ter bases para isso também. Nosso irmão Júnior aqui, alguém traz o microfone para ele, por favor? Essa questão que você está falando aí dos ensinos nas escolas, né? É algo assim tão importante e a nossa igreja, infelizmente, perdeu a oportunidade, né, com aquela questão da época da escola Mackenzie, que não deu certo. Mas, assim, uma coisa que acontece muito nas escolas acho que essa falta da honestidade, de explicar que evolucionismo é uma teoria. É uma teoria, não é a verdade absoluta. Só que, às vezes, como o professor coloca para a sala de aula, você imagina uma criança de 8, de 10 anos, aí chega uma professora mais velha, né, estudada, que fala, não, isso aqui é o certo. Aí, como é que a criança vai receber isso? Vai, não, mas lá em casa, meu pai, assim, aí pode ser que gera dúvida, pô, mas talvez meu pai também não estudou muito. Então, gera uma confusão imensa. O que, na minha visão, seria correto? Ó, existe essa teoria aqui, do evolucionismo, existe também o criacionismo, e tal, que fala assim, assim, e tal, e pelo menos seria mais justo, porque depois a criança, lá na frente, né, iria analisar e ia tomar sua decisão em que ela acredita, né? Mas, infelizmente, há essa injustiça, né? E aí, nas escolas públicas, é ensinado dessa forma, né? E há algumas escolas que são confessionais, aí sim que se ensina o criacionismo, né? E aqui, a única que eu vejo que é confessional mesmo é a adventista, né? Que a base bíblica é muito boa, mas em alguns aspectos de doutrina é diferente da nossa igreja, né? E aí, às vezes, também pode gerar conflitos mais lá na frente também para aquela criança, né? Exatamente. Daqui a pouco, né? É importante a gente pensar nessa questão. Isso, e assim, o nosso sistema ele é automaticamente ideológico. A educação ela tem uma ideologia por trás. Tem uma ideologia. O mundo tem um sistema atacando a igreja. E as influências vêm. E nós vivemos esta realidade. Está em tudo, queridos. Desde o entendimento sobre o culto, o entendimento sobre a escola dominical, a leitura da palavra de Deus, a forma de interpretar, tudo está inserido no seu contexto, no seu mundo, na sua visão geral, na sua cosmovisão. E é preciso que a igreja resgate muitas coisas, mas a gente está sendo acuado cada vez mais. E é por isso que eu quero que a gente converse sobre isso.
Porque nós estamos sendo acuados cada vez mais. Estamos sendo atacados. Antes de forma mais velada, agora cada vez mais direta. Você não tem noção da quantidade de artigos para doutorado, mestrado, para TCC de bacharel, nas universidades comuns, que quando o tema é cristão, é desmotivado pela banca ou pelo seu tutor na faculdade. Não fala sobre isso não, que você não vai passar. É incrível o que tem acontecido. Está havendo cada vez mais casos na justiça em que pessoas estão entrando na justiça nos cursos de filosofia, no curso de educação, poder defender o seu princípio que é científico. Porque simplesmente a banca não quer aceitar, não quer nem ouvir. Ou seja, não existe o contraditório. Você não pode questionar o sistema. E os nossos filhos vão chegar lá, ou já estão lá. Como é que nós vamos lidar com isso? Então a gente precisa de pensar sobre isso. O Júnior falou um negócio interessante. É uma pena que nós não temos uma escola presbiteriana aqui. Mas não foi da vontade de Deus que o Mackenzie viesse, né? E por isso nós vamos baixar a cabeça e resolver. Está tudo bem? Será que o Mackenzie era a coisa mais acertada para a gente aqui? Vamos a gente pensar sobre isso. Qual a alternativa que a gente tem? De que forma a gente pode mudar essa realidade? É isso que eu quero que a gente converse. Mas eu falei tudo isso para chamar a sua atenção para o assunto de hoje. Como que Israel deveria de educar no passado? Para a gente poder começar a entender sobre educação. Como que Israel deveria de proceder nessa educação? Então abra sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 11. Nós vamos ler do versículo de número 18 ao versículo de número 28. Deuteronômio capítulo 11, do versículo de número 18 ao versículo de número 28. Nós sabemos que o livro de Deuteronômio é o último discurso de Moisés. Nós estamos vendo aqui o seu discurso. Ele está falando à nação de Israel, ele não vai entrar em Israel, ele está orientando. O código de moral, o código civil, o código penal, o manual de educação, tudo está inserido aqui no último discurso de Moisés e aponta para tudo aquilo que ele já falou nos demais livros anteriores, que ele já ensinou desde Êxodo até Levíticos, né? Então está tudo ali. Mas ele faz esse discurso para que o povo tenha a noção do que eles vão entrar. Vamos fazer a leitura. Versículo de número 11 ao versículo de número 18 ao versículo de número 28, capítulo 11. Vamos fazer essa leitura responsiva? Eu vou ler os números pares e você faz a leitura dos números ímpares. Diz assim a palavra do Senhor: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinais no vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa. Peraí, apagou aqui o texto. Não. Nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. Porque se diligentemente guardares os teus mandamentos, todos estes mandamentos, que eu vos ordeno para vos guardar, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será vosso.
E eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Nós falamos que Israel vivia uma teocracia e aqui é o estabelecimento da teocracia. Você vai perceber que os primeiros versículos é uma repetição daquilo que Moisés já havia falado no capítulo de número 6. No capítulo de número 6 ele dá a instrução: atai no vosso coração, gravar isso na sua mente, depois ensine o seu filho, andando, caminhando, tal, e ele vai dar toda essa... Agora ele repete isso, mas agora ele repete isso num outro contexto. Num contexto de bênção e maldição. Ele vai dizer: se você cumprir os meus mandamentos, vocês serão abençoados sobre a terra. Se vocês não cumprirem, vocês serão amaldiçoados sobre esta terra. Os pais deveriam de viver sob a teocracia. Os avós deveriam de viver sob a teocracia. Os filhos deveriam de viver sob a teocracia. A nação inteira deveria de viver sob o governo de Deus. Todas as normas e doutrinas, o caráter espiritual, moral, o caráter étnico, social, familiar, educacional, provinha da lei de Deus, da obediência ao Senhor, exclusivamente. Tudo o que precisava, Israel precisava, estava literalmente ligado à lei do Senhor. A base de Israel deveria de ser exatamente isso. Com a finalidade, então, de glorificar a Deus, eles foram instruídos a iniciar a educação no ambiente familiar. A educação não é iniciada quando vai para a escola. A educação é iniciada no ambiente familiar, dentro de casa. E ela deve continuar dentro de casa, por toda a vida. Olha só como é que as ideologias mudam. Quando você pega as pessoas que lidam com educação, nas universidades, nas faculdades, quando você pega os doutores de educação, a maioria deles vai dizer: você tem que entregar o seu filho para o Estado educar. Você tem que entregar o seu filho para a escola. Ele precisa de estar na escola pública, ele precisa de fazer, porque ele vai ser educado lá. E nós compramos essa ideologia, irmãos. Há muito tempo nós vivemos sob essa ideologia. Nós achamos que a educação não provém de casa. A educação provém das instruções acadêmicas que nós recebemos. E há uma diferença entre instrução acadêmica e educação. Eu não vou entrar nesse mérito da questão, mas só para os irmãos pensarem nisso. Israel trabalha nesse sentido, Deus direciona essa situação. E quando nós observamos o texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que se inicia com uma ordem. A primeira ordem que o texto nos dá, no versículo número 8, é a de guardar, de reter, de amarrar os ensinamentos de Deus sobre a nossa vida. Ou, no caso lá, sobre a vida de cada israelita adulto. Moisés não está falando para as crianças de Israel. Moisés está falando para os adultos de Israel. Quem são essas pessoas? São pessoas que viveram 40 anos da sua vida, ou 20 anos da sua vida, ou 30 anos da sua vida, sob o cuidado de Deus. Caminharam durante o deserto, porque aqueles que tinham acima de 40 morreram no deserto. Então ele está falando com pessoas de 40 anos para baixo, mas está falando para os adultos. Pessoas que experimentaram. Quando nós lemos lá Neemias nos diz o seguinte: que os calçados não envelheceram sobre os seus pés, que a roupa não se desgastou durante o período do deserto. Então são pessoas que viveram isso, que experimentaram o milagre, o cuidado de Deus o tempo todo. E ele diz: olha, eu vou dar uma ordem a vocês. Vocês devem de reter, vocês devem de guardar, vocês devem de permanecer firmados em todos os meus mandamentos. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração. A expressão aqui quer dizer assim: decore estas palavras. Porque a expressão decor é de coração. Crave isso na sua mente. Nós usamos a expressão mente, mas Israel não vai usar coração, porque é onde está o pensamento na visão de Israel.
no Antigo Testamento, não é o cérebro o local onde nós guardamos o intelecto, é no coração. Então ele vai usar sempre a expressão coração. Atai-as por sinal na vossa mão, que estejam sobre frontal diante dos seus olhos. Ele está usando uma expressão simbólica para dizer esteja sempre ao seu alcance. Que esses ensinamentos estejam sempre ao seu alcance, à luz da sua mão. Que esses ensinamentos estejam sempre na sua frente, como o seu óculos, para que você possa, por ele, ver as outras coisas. Esteja diante dos seus olhos. Eu tenho um problema de vista. A minha visão fica turva, distorcida quando eu tiro óculos. A minha visão fica mais clara. Então, como frontal dos meus olhos, eu preciso do óculos. Como frontal dos nossos olhos, nós precisamos da palavra de Deus para poder enxergar o mundo como ele deve ser enxergado. É isso que ele está colocando. Há necessidade de fixar primeiro em si próprio a palavra. Os estatutos, os mandamentos, as ordenanças. A primeira ordem é para que você fixe isso no seu. E tem dois objetivos óbvios para isso. Primeiro, é para que você cumpra os mandatos do Senhor. Se você não fixar isso na sua vida, você não vai poder cumprir. Se você não colocar a palavra de Deus como lente diante dos seus olhos, se você não deixar ela acessível à sua mão, você não vai poder cumprir os mandamentos do Senhor, e você deve cumprir os mandamentos do Senhor. Moisés está dizendo, vocês vão entrar na terra prometida, há algumas ordens do Senhor, e você precisa de cumprir. Para você cumprir, você tem que estar com a palavra, a ordem, a ordenança, o ensinamento diante das suas mãos. E você tem que olhar para tudo através dela, para que você possa compreender e possa então aplicar a palavra de Deus sobre a sua vida. O segundo motivo é para que ele seja apto a transmitir este ensino à próxima geração. Como é que ele vai ensinar aquilo que ele não sabe? Nós falamos isso na primeira vez que a gente tratou sobre isso aí. Para evitar que a palavra de Deus então fosse distorcida, depois abandonada e finalmente esquecida, eles deveriam de transmitir essa palavra à próxima geração, na mesma condição, para que a próxima geração estivesse com ela cravada nas mãos e diante de seus olhos. Era transmitido isso, para que ela pudesse então permanecer nesse ensinamento. A segunda instrução, em seguida, é ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentados em casa, andando pelo caminho, deitando-vos, levantando-vos, escrevei-as nos umbrais das vossas casas e nas vossas portas. A instrução, então, é bem clara. A primeira educação, o primeiro ensino, o primeiro contato que Israel deveria de ter, que uma criança em Israel deveria de ter, sobre a nação de Israel, sobre como povo de Deus, era em casa. Era em casa, o primeiro contato era ali. Isso era algo tão sério, irmãos, tão sério, que há uma lei que diz, lá em Levítico, que se o filho crescesse de forma desobediente, contumaz, diante da lei de Deus, cabia aos pais pegar aquele filho, levar diante dos anciãos da cidade onde ele morava e dizer, este meu filho é desobediente, ele não está andando nos caminhos do Senhor. E sabe o que o povo deveria de fazer? Pegar aquela pessoa, colocar ele num canto e apedrejar até a morte para eliminar o mal de Israel. O pai tinha a obrigação de ensinar o seu filho para que ele não morresse dentro dessa nação. Porque se ele descumprisse isso, se o filho não seguisse isso, ele seria o primeiro a levar o filho à morte, porque era melhor ter um filho morto do que ter um filho desobediente à palavra de Deus. Pesado, né? Mas era a responsabilidade dos pais, estava sobre a responsabilidade, eles eram responsáveis por isso. E nós? Como é que fica nós nessa questão?
A instrução, então, é clara. No Antigo Testamento, aqui é a base para a nação de Israel, deveria de fazer com que os pais, deveria de dar condições para que os pais iniciassem esse estudo, e depois os pais deveriam de continuar esse estudo. O Senhor dá ordem e o motivo pelo qual deveriam de cumpri-lo. Versículo de número 21. Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. O fato interessante sobre este texto é que este texto ele está reafirmando a aliança do povo de Deus. Se você for lá para o livro de Êxodo, você vai ver que Deus faz uma aliança, um pacto, um acordo com este povo, onde o povo promete ser fiel ao Senhor e Deus promete ser o seu Deus. Essa aliança, ela sempre é de via dupla. Existem obrigações de ambas as partes. Como Deus, a obrigação era cumprir, cuidar, zelar, guardar, proteger, ampliar este povo. Ele era o protetor deste povo. Como povo, eles deveriam de adorar exclusivamente este Deus. Deveriam de estar sobre este Deus. Fizeram um acordo. Vocês agora podem escolher. Ou vocês seguem a mim, e eu vou ser o Deus de vocês, com todas as bênçãos do Senhor sobre vocês, ou vocês podem seguir qualquer outra coisa. Me abandonem. O povo diz, nós seguiremos a você, Senhor. Nós não iremos para nenhum outro lugar. E agora Moisés ali instrui da mesma forma. Vocês devem então de pensar que a promessa que os seus pais fizeram, que vocês agora estão sobre ela, que vocês caminham sobre ela, implica em obediência. E a desobediência implica em punição, bênção ou maldição. Você pode ter sobre a sua vida a bênção do Senhor, ou você pode ter sobre a sua vida a maldição do Senhor. Simples assim. Versículo de número 26. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordenam. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Os filhos estão dentro desta realidade. A educação, a preservação e a continuidade da nação de Israel estava dentro dessa situação. Queridos, a continuidade da igreja está inserida na geração futura da igreja, no cumprimento das coisas do Senhor sobre a igreja. Então era imprescindível que os pais iniciassem a educação dos filhos neste caminho a qual o Senhor ensina, que eles estabelecessem a base do seu caráter a partir dessa visão pactual. Então toda a cosmovisão estaria deliberadamente imersa, impregnada na realidade do pacto, da aliança feita com o Senhor. Portanto, a educação do Antigo Testamento ela é totalmente teocêntrica, voltada no centro, Deus no centro de tudo. Deus no centro de tudo. Toda a lei, por isso que a gente, quando lê o Antigo Testamento, nós dá a impressão que tudo é religião. Porque quando você lê, por exemplo, o livro de Levíticos, tem a lei sobre o adultério, tem a lei sobre o roubo, tem a lei sobre a oferta, tem a lei sobre o sacrifício, está tudo no mesmo livro, e você fala assim, mas isso aqui tudo é a ordenança religiosa? Não. Uma parte tem a ver com o culto, a outra parte tem a ver com a vida, mas a vida é o culto. Então tudo está teocentricamente firmado. Deus está na centralidade de tudo. Na lei completa, Deus está presente. No relacionamento em casa, no casamento, no relacionamento com o vizinho, no lidar com a autoridade, no exercício da autoridade,
No funcionalismo público, tudo está inserido o contexto de que Deus é o centro. E se você seguir isso, você será abençoado diante desta realidade. Você irá seguir esse princípio, tá certo? A técnica que deveria de ser usado, porque o nosso estudo é educação, métodos e princípios, ou princípios e métodos da educação cristã. Qual técnica eles deveriam de usar para que os filhos fossem instruídos? Para que essa base começasse dentro de casa? Qual a técnica que ele deveria usar? Versículo 19. Ensinai-a a vossos filhos, falando delas assentada em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Levando os filhos a cravar este ensinamento em seu coração, assim como ele deveria de cravar no coração dele. Começava, então, com a repetição e a decoração. Decorar versículos, decorar partes bíblicas. O tempo todo está falando da palavra, o tempo todo está ensinando a palavra, o tempo todo está guiando na palavra. Então, se o pai não soubesse a Bíblia, ele não poderia ensinar o seu filho na Bíblia. Então, ele precisava de saber a Bíblia para que ele pudesse ensinar o seu filho na Bíblia. Nós falamos isso aqui, por exemplo, quando nós falamos sobre educação, né? Você pode usar versículos bíblicos para corrigir o seu filho. Ele mentiu, pode usar um versículo bíblico. Ele fez uma coisa, você pode usar um versículo bíblico. E a ideia era justamente essa. O filho vai sendo educado, ensinado e falado o tempo todo sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é inculcada de tal forma nele que ele não consegue pensar longe da palavra de Deus. Era isso que Israel deveria de fazer com seus filhos. Deveria de colocar isso, inculcar, cravar, né? A ideia ali é que ele deveria de abrir a mente e empurrar para dentro do cérebro dele ali todos esses ensinamentos. Encher, abarrotar a mente dele com a palavra de Deus. Era isso que ele deveria de fazer. Para que ele pensasse, e quando ele fosse pensar, ele pensasse à luz da palavra de Deus. Não pensasse fora. Não pensasse fora. Então ele deveria de colocar isso. Isso implicava também na vivência do pai, na vivência da mãe, na experiência da família, nesse contexto que deveria de estar sendo inserido ali, que deveria de estar sendo aplicado ali, de forma bem clara, né? Através da leitura das Escrituras. Versículo de número 20. Escrevei-a nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. É claro que quando nós lemos este texto aqui, nós não somos ingênuos de pensar que todo o Pentateuco estava escrito na parede. Não caberia. O Pentateuco são os 5 primeiros livros a qual Moisés deixa. Não teria como colocar os 5 primeiros livros em cima do marco da porta, no umbral da porta. É impossível isso. Mas ele diz que deveria de estar sobre os nossos umbrais. Para onde então está sendo apontado esta realidade? Capítulo de número 6, abra sua Bíblia aí, Deuteronômio capítulo de número 6. Versículo de número 4 e 5. Deuteronômio 6, versículo 4 e 5. Acharam aí? Vamos lá, todos juntos fazendo essa leitura. Ouça. Espera aí, vamos começar de novo. Vocês não achou ainda não? Vamos lá? Ouve. Até aí. Isso é chamado de a chamar de Israel. A palavra chamar é ouça. É o credo. Sabe o que significa credo? É a confissão pessoal. É aquilo que ele crê. Então, é o credo de Israel. O que Israel fazia?
quando eles chegavam à sua terra, chegaram à terra prometida e tomaram posse das casas, eles não construíram casas, expulsaram povos e tomaram posse daquelas casas, eles cravaram nas pedras a chamar. Essas palavras que aqui estão. Ouça, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua força, e de toda a sua alma e de toda a sua força. Vocês lembram quando um fariseu chega para Jesus e pergunta: qual é o grande e maior mandamento? O que é que o Senhor responde? A chamar. Todo israelita sabia. Por que ele é a síntese do aprendizado, do ensino? Então, toda vez que você entrava na sua casa, você ouvia, ou você lia aquilo que foi dito. Ame o Senhor teu Deus. Ame o Senhor teu Deus. Israel começou a colocar isso nos umbrais dos portões da cidade. Então, toda pessoa que entrava pela cidade lia: eu devo de amar o Senhor. Eu devo de amar o Senhor. E como que eu amo o Senhor? Aí é onde entrava o ensinamento, obedecendo. Nós só conseguimos dizer que amamos o Senhor quando nós obedecemos. Amor não é um sentimento, é uma ação decidida, deliberada, de obediência. É isso que Deus está dizendo. Você deve de ser obediente. Você me ama? Jesus diz isso, né? Vocês me amam? Guardai os meus mandamentos. Então, essa é a grande questão. Nós somos chamados a fazer isso. Israel, então, deveria de fazer isso. Aponta, então, para esta realidade. Os registros antigos mostram isso. Quando você vai, se você tiver a oportunidade de ir a Israel, de visitar um sítio arqueológico, você vai perceber que nos umbrais das casas de Israel, vai ter, as casas mais antigas, vai ter essa escrita ali. Vai ter essa escrita ali. Para que ele pudesse lembrar disso, para que ele pudesse colocar isso sobre o seu coração o tempo todo. Resume o compromisso de cada israelita diante da aliança. Diante desta realidade. Cada israelita deveria editar. Então, estava ali a palavra escrita, estava ali a palavra sendo ensinada. A criança vai crescendo com aquilo inculcado no seu coração. Os seus olhos estão sendo temperados para ver através da palavra. O seu pensamento está sendo condicionado a pensar à luz da palavra. Então toda a sua visão, todo o seu mundo inteiro, a sua filosofia, a sua ideologia está impregnada com a teologia de Deus, com o ensino de Deus. Quando ele saía na rua, ele via a palavra. Quando ele lia o Código Penal, ele via a palavra. A nação toda estava envolvida neste contexto. Mas a base deveria de ser em casa. Começar com os pais, no ensino, na educação dos pais. Comentário, pergunta, questionamento, crítica. Fale agora ou cale-se para sempre. Tranquilo até aqui? Mas você lembra que eu... Quem é que quer falar? Oi? Ah, você levantou, não vi não, amor, desculpa. A Deliane quer falar? Traz o microfone para ela aqui, por favor. Obrigado, Altamiro. Ia cometer um agafe terrível. Uma semana no sofá. Bom dia, é verdade. Mas assim, olhando para esse versículo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. E isso, com certeza, os pais ensinam, né? E tentam mostrar na vida prática esse amor. E aí eu pensando aqui, né? Pensando e refletindo se eu deveria fazer esse acréscimo, vamos dizer assim, sobre essa questão do amor a Deus, que nos leva a ter um zelo grande pela casa, pelo ensino, e realmente para obedecer esse mandamento, que é a base, né, de todo o ensino para a criança, de todo o ensino para os nossos filhos. Se eu não amo a Deus, se eu não mostro a Deus, para ele o meu amor a Deus, porque a criança, ela aprende vivenciando. Né? Ela aprende com exemplos.
Então, ela vai olhar e vai falar assim, como o papai, como a mamãe ama a Deus, como o papai, como a mamãe ama a igreja. Então, alguns anos atrás, a gente lá na Bahia, né, Robson trabalhando como evangelista de uma congregação, e todas, ali naquela cidade, lá em Eunápolis, todos os bairros tinham uma determinada igreja, que tinha uma determinada escola, e que atendia aquela comunidade. Muito, muito forte na cidade. E a maioria das nossas crianças estudavam nessa escola. Então, quando nós iniciamos o trabalho ali, eu comecei a perceber que chegavam perto de próximas datas comemorativas, as crianças desapareciam da escola bíblica. E aquilo começou a me incomodar, eram poucas crianças, não eram tantas crianças assim. E aí eu fui sondar, por que você não veio para a escola bíblica? Ah, porque eu estava no ensaio na escola, lá na minha escola. Aí eu falei, é. Fui reunir com os pais, com as mamães, eram 8 crianças na época, e porque os meus e de algumas irmãs já não participavam desses ensaios, né? E aí, eu conhecendo ali a realidade, fui conversar com as mães, ouvi a opinião delas, elas não sabiam o que fazer e como fazer, peguei a autorização delas, por escrito, e peguei a lista dos nomes das crianças e fui até a coordenação. E, para resumir a conversa, cheguei lá, falei a situação das crianças que faziam parte da igreja presbiteriana, e eu estava ali com a autorização dos pais para que elas não vinham mais para os ensaios aos domingos, porque elas participavam da nossa igreja. Aí a coordenação, a coordenadora lá, com vários argumentos, eu falei, não, você não crê, e você tem sido zelosa pela sua igreja, que no sábado você guarda o dia do Senhor, você não tem sido obediente? Pois é, eu não quero discutir com você teologia. Eu quero falar para você que nós cremos que o nosso dia santo e separado é de domingo. E as nossas crianças é o dia que elas estão aprendendo a palavra. Então, elas não irão mais participar. Então, você não conte com esses nomes, porque elas não estarão mais aqui. Então, parece uma atitude radical, mas não é isso que eles fazem? Não é isso que as igrejas impõem? E o que nós fazemos com a nossa bandeira? Nós cedemos. Nós abrimos mão dos nossos princípios. Então, se a gente não mostrar para os nossos filhos o quanto a igreja, o quanto a bandeira presbiteriana, que nós somos presbiterianos, ou seja, o quanto a palavra de Deus nos ensina, e aí? O que eu estou ensinando para ele? Não é importante estar na escola bíblica dominical. Não é importante. Então, isso, gente, é zelo. É zelo pela nossa fé, é zelo por aquilo que nós cremos. Então, não pense nisso, sabe? Pense nisso com carinho. Então, é triste quando a gente chega aqui, a gente vê a necessidade da criança de ser ensinada e ela não vem. Por quê? Porque a escola não deixa. E quem é que... a gente tem que pensar nisso. Era isso que eu queria falar. Bem. Vamos voltar aqui para o nosso Antigo Testamento. Então, vamos trabalhar disso aí mais à frente. Isso que eu não vou comentar. Mas é bom a gente pensar sobre isso. Lembra que eu falei que o texto que nós lemos estão na entrada, o povo está para entrar. Lembra que eu falei que Israel, nesse período, ela começa um período de altos e baixos, em obediência e desobediência, mas sempre crescente, até chegar ao reino de Davi e Salomão, onde chega o ápice da nação teocêntrica. E depois, isso vai acontecendo de forma contrária. A partir da divisão do reino, vai caindo até o ponto de deixar de ser a nação. Altos e baixos, mas eles vão perdendo com o passar do tempo. Você não tem noção do que acontece com Israel com o passar do tempo, com a perda que vai acontecendo. Vai degradando de uma forma terrível. Eu lembrei de um texto aqui que eu queria ler com vocês, para a gente poder ter essa percepção. Se não me engano, está em 2 Crônicas. Eu não havia salvo aqui, mas deixa eu ver aqui, quer ver? Ai, cara.
Devia ter marcado aqui. Abre lá em 2 Crônicas, capítulo de número 34, a partir do versículo de número 29. A partir do versículo 29, você vai encontrar aqui a aliança que Deus faz com Josias. Começa então. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles toda a palavra do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez a aliança ante o Senhor, para o seguirem, o guardarem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a tua alma, cumprindo as palavras desta aliança, como estavam escritas naquele livro. Todos os que se achavam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram tudo segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e todos quantos se achavam em Israel, os obrigou a servirem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor nosso Deus. Observe que o texto nos diz que foi achado o livro da lei. Gente, no templo de Deus foi achado o livro da lei. Ou seja, a Bíblia estava perdida dentro da igreja. Como é que pode a Bíblia estar perdida dentro da igreja? Mas estava perdida dentro da igreja. Observe que Josias, ele faz aqui, sobe até o templo, chama os anciãos, chama os levitas, e eles reafirmam o que nós lemos lá em Deuteronômio. Guardar, cuidar, participar, se envolver, obedecer o Senhor de todo o coração. Por que Israel se perdeu? Como é que Israel se perdeu ao longo do tempo? Há um outro texto, eu acredito que está em Reis, que fala que dentro do templo, não é fora do templo, dentro do templo, Josias destruiu um local que era destinado a prostitutas e prostitutos cultuais. Que ele tirou os postes ídolos dos deuses de dentro do templo. Tamanha foi a queda de Israel. Perdeu completamente. Eles fizeram aquilo que tentam fazer há séculos, há décadas com a igreja, que é esse sinergismo religioso, que é esse sincronismo religioso, dizendo que todos os caminhos levam a Deus, toda a igreja leva a Deus, tudo leva a Deus, e mistura as religiões, e você pode servir a Deus e aos outros deuses da mesma forma. Essa ideia ecumênica tem sido tentada empurrar sobre a gente. Mas Israel não experimentou isso da pior forma. Você queria falar? Você fez um sinal aqui? Ah, tá. Ah, não, beleza. Entende, irmãos? Como que Israel se perdeu? Deixa eu explicar para você como é que Israel se perdeu. Lembra que os pais deveriam de ensinar os filhos. Deveriam de primeiro aprender, depois deveriam de ensinar. Há uma ordem para cravar nas mãos e diante dos olhos, correto? A princípio, Israel está fazendo isso da forma correta.
Os pais estão aprendendo a palavra e estão ensinando a palavra. Os pais estão aprendendo a palavra e estão ensinando a palavra. Em determinado momento da história de Israel, isso deixa de ser de forma prática e passa a ser de forma mística. Se você for encontrar com um judeu, você vai perceber que ele tem na sua roupa um filactério. Um judeu ortodoxo, ele tem um filactério. E na sua casa, na porta da casa, tem um mezuzá, ou mezuzote. O que é o mezuzá e o que é o filactério? É um rolozinho com a lei escrita dentro de uma caixinha. E ele pendura na sua roupa, pendura quando eles usam na sua trança, aqui, tá certo? O filactério. E o mezuzá, ele coloca a caixinha no umbral da porta. Ou seja, eles não mais leem a palavra, eles só carregam. Qual o poder que tem da Bíblia fechada? Qual o significado que tem dela só estar aberta lá na sua estante? Então, eles deixaram de aplicar, eles substituíram o ensinamento, eles substituíram essa instrução direta, esse ensinamento direto, por rituais místicos. Não, eu vou estar com a palavra sempre diante dos meus olhos. Aí o filactério na testa. Aí eu vou estar com a palavra sempre nos umbrais da minha porta, o mezuzá em cima da casa. Mas a pessoa passa e olha, tem lá o mezuzá, o que é isso? Ele olha para a testa dele, tem lá o filactério. O que significa isso? A palavra não é usada. Ela foi abandonada. Outras coisas foram inseridas no contexto. Longe da palavra, a palavra se apaga. Olha aqui. A Bíblia está esquecida dentro da igreja. O templo de Israel, a Bíblia está esquecida lá dentro. O recebimento das bênçãos eram provenientes da obediência. E nós temos um problema sério no meio ocidental. Porque nós pegamos a palavra amor, por conta da era romantista, e transformamos ela num sentimento. Então, amor é sentir. É suspirar. Isso é amar, é ficar pensando nas nuvens do tempo. Isso é amar. É fazer carinho. Ao ponto da palavra amor se tornar sinônimo para sexo entre os casais. Carinho, carícia. A palavra sexo, ou o ato sexual, tem outra palavra, tanto no hebraico quanto no grego. No grego é eros. Não tem a ver com amor. Mas nós fizemos isso. E o que é que nós fizemos isso? Nós chegamos aqui e falamos assim, você deve amar a Deus de todo o teu coração. Com todo o seu sentimento. Mas a palavra coração significa entendimento. Com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu ser. E o que significa amar a Deus? Não é declarar que ama a Deus, não é vir para a igreja e levantar as mãos. Não é fazer orações inteligíveis durante horas. Não é ficar ao som de um worship balançando a mão e dizendo, parecendo um bobo. Não é isso. Não estou dizendo que essas práticas não possam trazer um benefício emocional para você. Não estou dizendo. De você num louvor levantar a mão, de você chorar e tal. Mas isso não é amar a Deus, isso é sentimento humano, transmitido pelo que você está ouvindo. A palavra diz que amar é obedecer. A palavra usa o termo amor como obediência. Eu provo que amo a Deus obedecendo a Deus. A nossa irmã Rose aqui. Obrigada. Pastor, quando o senhor leu esse texto em 2 Crônicas, eu já li esse texto algumas vezes,
E ele sempre me chama a atenção aí o versículo, capítulo 34, versículo 33, quando fala que Josias obriga a Israel, os obrigou a que servisse o Senhor seu Deus, né? Eu ficava, gente, você ser obrigado a alguma coisa, mas depois eu fui percebendo que o quê? Havia uma aliança, não é? E quando o senhor falou agora aí sobre o amor, sobre a questão que hoje a gente leva muito para o lado de sentimento, e na verdade, isso aqui retrata mais a questão de um compromisso, não é? De você se comprometer com alguém, no caso aqui, com Deus, de amá-lo, de obedecê-lo, de, né, servi-lo. Então, assim, quando eu li isso aqui, você ser obrigado, né? Josias obrigou o povo a que servissem ao Senhor, né? E enquanto Josias viveu, o povo não se desviou. Então, isso aí me deixava assim, gente, né? Essa questão de ser feita por obrigação, você servir a Deus por obrigação, é estranho. Mas, na realidade, isso aí se aplica mais a um compromisso, né? Sim. De você assumir. E até no casamento você vê, quando você inicia um relacionamento, é aquela paixão, aquela coisa, mas com o tempo, esse sentimento ele vai mudando para um compromisso, de você se comprometer com aquela pessoa e você manter aquele relacionamento na base do compromisso. Já não é mais uma paixão, não é aquela coisa do início, mas é o compromisso de você ser fiel, de você amar aquela pessoa, independente da circunstância, das situações que surjam ao longo do relacionamento. É verdade. É verdade. E lembrando, né? Israel é a nação teocêntrica. O rei, então, deve seguir a lei e a lei vai obedecer ao Senhor, né? Eu achei o texto que eu queria ler, Josias 34, 2 Crônicas 34, Josias, 2 Crônicas 34, versículo 3º. Olha só, 2 Crônicas 34, versículo 3º. Eu me espanto quando eu leio isso aqui. Olha só. Porque no 8º dia, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altos dos Balaíns. Ele os despedaçou, os altares de incenso que estavam em cima deles, os postes ídolos, as imagens de esculturas e de fundição, quebrou-os, reduziu a pó e espargiu sobre as sepulturas do que eles tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os altares e purificou Judá e Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, Efraim, Simeão, e aí vai ser fim. Tendo derribado os altares, postes ídolos, versículo 7, as imagens de escultura, reduzidas a pó, tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo purificado a terra e a casa, enviou a Safã, e aí vai falar para repararem a casa do Senhor. Então ali, na casa do Senhor, versículo de número 9, foram em que o sacerdote entregaram o dinheiro à casa para a restauração do templo, tal. Eles começam a restauração do templo aqui, nessa condição. Gente, um monte de coisa que foi destruída. Tirado de lá, postes ídolos queimados. Tinha sacerdotes servindo a esses deuses, numa nação que deveria servir o Senhor. Do único templo com Salomão, há vários ídolos e postes. De um único Deus, há vários deuses. Por quê? Perderam isso. Perderam essa realidade. Não estavam mais instruindo. Aí nós temos que lembrar aquilo que a Rose falou. Há um contrato pactual. Voltando para Deuteronômio, versículo 26 a 28, ele vai dizer: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Preste atenção, Deus não está falando de que aquele povo deixaria de ser o seu povo. Deus tem um pacto com aquele povo, Deus quer salvar aquele povo. Mas Deus está dizendo que se eles desobedecessem, viriam consequências sobre eles. E as consequências vieram sobre eles.
Entendeu? As maldições são as punições pela desobediência ao Senhor. Nós vivemos épocas de desobediência, irmãos. E nós não estamos nem aí para isso. Nós não estamos nem aí para isso. Nós não estamos preocupados em educar os nossos filhos para serem crentes. Nós estamos preocupados em educar os nossos filhos para ser médico, advogado, engenheiro, doutor. A gente não está preocupado para ensinar os nossos filhos a ter uma visão, uma cosmovisão cristã. Nós estamos dizendo assim para ele assim, é tudo subjetivo. Você pode pensar, lá no mundo é assim, mas aqui você pode entender que é só uma questão de fé, é uma questão de vida. Não dá para poder ser crente sem olhar o mundo como crente. Não tem como um advogado advogar na área criminal sem olhar para a palavra de Deus e sem temer a Deus. Porque se ele fizer isso, ele não é cristão. Não dá para um empresário seguir as leis do mercado sem olhar para Deus e falar, mas Deus me condena a isso. Isso aqui é importante para mim. Nós estamos vivendo esse período da igreja. E nós estamos deixando os nossos filhos inseridos neste contexto cada vez pior, irmãos. Cada vez pior. Se eu perguntasse aqui quantos versículos da Bíblia você sabe de cor, você responderia o quê? 6? 10? 15? 1? Nenhum. O judeu deveria de saber, aos 12 anos de idade, recitar o Pentateuco. Os 5 livros primeiros da nossa Bíblia. Onde é que ele aprendeu isso? Ele não precisava de falar os endereços, nome, livro, versículo, tal. Não era isso. Era ele falar a mensagem. Você observou que eu contei a história do Antigo Testamento sem usar a Bíblia, quando eu estava aqui? Lá no início, eu citei um versículo aqui, daqui a pouco tal, eu citei um outro versículo aqui, daqui a pouco tal, eu citei um outro versículo aqui. Era isso. É conhecer essa história e poder citar essa história. Você consegue contar a história do Antigo Testamento? Você consegue contar a história de Jesus sem ler a Bíblia? Jesus nasceu assim, tal, tal. Era essa a ideia. Está encravada de tal forma em você que isso vem à mente para que você possa falar. Deveria de ser assim com os nossos filhos. Mas sabe o que nós fazemos? Nós trazemos os nossos filhos na escola bíblica dominical por 1 hora e colocamos irmãos bem intencionados, mas rasos de Bíblia, para ensiná-los. São voluntários, são bem intencionados, mas são rasos de Bíblia porque eles não foram ensinados na Bíblia. E aí os nossos filhos estão mais rasos ainda. Estão mais rasos ainda. Aí nós não ensinamos os nossos filhos a disciplina do aprendizado. Porque lá na escola não tem essa disciplina que a gente usa. Então nós não motivamos os nossos filhos a decorar versículos. É lindo quando a gente vê as nossas crianças fazendo a apresentação aqui, não é? Mas deixa eu falar um negócio para você. Leva mal não. Eu não quero te ofender. Não é a minha intenção te ofender. Mas é vergonhoso ver os nossos filhos aqui na frente, tendo que o professor repetir o versículo, porque ele não sabe o versículo. É bonito ver eles recitando, mas seria muito maravilhoso se eles recitassem de cor. Aí deixa eu te perguntar, durante a semana, a revista da Escola Bíblica Dominical que o seu filho leva, você abre com ele? Você sabe qual lição ele está fazendo? Os deveres que manda o professor para casa, você responde com ele lá? Você lê a Bíblia com o seu filho, lê um versículo com ele? 1 vez, 2 vezes por semana? Você ora com o seu filho? Você ensina o seu filho as palavras da oração? Essa base ele tem que ter lá, querido, ele não vai ter aqui não. É por isso que quando nossos filhos chegam na adolescência, fica tudo aí perdido, voando. Porque eles não têm base.
É por isso que eles têm dificuldade de se concentrar num culto reformado. Porque eles não aprenderam a pensar e raciocinar sobre o culto. É por isso que é tão difícil você manter o seu filho atento às coisas. Você percebeu que a nossa igreja está mudando alguns princípios que já funcionam há muito tempo para poder adequar uma realidade. Isso não é uma realidade nossa, da nossa igreja. Isso não é uma invenção do pastor Robson, uma visão do conselho. Isso é uma estatística mundial. Isso é uma visão mundial que tem sido incentivado nas igrejas para fazer. Manter os nossos filhos no templo. Você sabia que a estatística tem dito que se você tirar os seus filhos do culto à noite, na adolescência, eles não têm prazer em estar no culto à noite. Porque ele não aprendeu o culto, o que é culto. Que deve haver um equilíbrio nisso. Tem uma estatística feita, foi feito um estudo, isso é relativamente novo nas igrejas. Não é que os filhos não devam de sair, não é que a gente não possa ter esse ensino para essa questão. Mas eles não saem porque eles incomodam, eles saem porque precisam de aprender. Mas eles precisam de entender isso aqui também, precisa de ter um princípio. Então foi feito um levantamento na Igreja Presbiteriana do Brasil entre os 3 modos de lidar com o culto solene de domingo. Primeiro módulo, crianças não saem do culto. Tem igrejas que crianças não tem culto à noite. Só todo mundo fica no templo. Segundo módulo, a criança sai até o início da adolescência e retorna para o templo. Terceiro módulo, a criança sai por um período e depois ela volta e começa a participar do templo. Nesse levantamento que foi feito, nessa medição por algumas décadas, são 30 anos que estão fazendo esse levantamento, percebeu-se que as crianças que saem até a idade da adolescência, elas têm dificuldade de encaixar no templo. Muita dificuldade de encaixar no templo. Muitas delas não conseguem prestar atenção na mensagem, muitas delas não conseguem ficar no culto e ficam mexendo no celular, ou fazendo alguma coisa, ou saindo. E foi feito algumas entrevistas, e algumas delas falam assim, eu não sei por que eu tenho que estar aqui. Porque elas não perderam essa visão. Naqueles que ficam o tempo todo no templo, houve uma situação interessante. Percebeu-se que muitos pais deixavam de ir à igreja porque tinham medo dos filhos incomodar. Porque ficava ali, criança é agitada. Então, muitas igrejas perderam os seus pais por um período porque os filhos não queriam trazer os filhos para a igreja. Né? E muitos visitantes deixaram de vir porque estavam com filhos pequenos. O terceiro meio é o que se mostrou mais eficiente nessa estatística, onde as crianças saem por um período, tanto para que o pai possa estar atento às palavras de Deus, quanto a igreja não se sinta tão incomodada e as crianças tenham esse aprendizado. Mas ela volta antes para o culto. Quando é que ela volta? Quando ela aprende a escrever. Quando ela está aprendendo, sendo alfabetizada. Ela está aprendendo a ler, ela volta para o templo. Para ela se acomodar à igreja. E quando é que ela sai do templo? Quando ela está na faixa aí de 8 meses, 1 ano, dependendo da igreja, no horário da mensagem, com a mãe, para poder aprender dentro do berçário, como ela vai ensinar a criança em casa. As igrejas que assim portam, 90% dos seus adolescentes permanecem nos cultos. Não se sentem deslocados no culto. Veja, eu não estou dizendo que não estão na igreja. Eu não estou dizendo que essas outras igrejas, os adolescentes não estão na igreja. E os pais não estão na igreja. Eu estou dizendo que eles se sentem deslocados no culto. O culto solene para eles passa a ser entendido, porque ele cresce com esse posicionamento. Mas esses mesmos são instruídos a ensinar em casa os seus próprios pais. São ensinados em casa. Meus queridos, para a gente poder encerrar, o que nós podemos trazer de aplicação para as nossas vidas através desse ensinamento aqui?
Eu quero lembrar a você que a igreja reformada é uma igreja pactual. O que isso significa? Nós entendemos que o pacto do Antigo Testamento, ele se cumpre em Cristo e amplia no Novo Testamento, de modo com que nós também somos filhos do pacto, que agora a igreja é Israel. Os ensinamentos, então, do Antigo Testamento, eles devem de ser transportados para a igreja à luz de Cristo. Ou seja, conforme a revelação máxima que é Cristo, agora com a plena consciência devemos de ter esse princípio. É por isso que a igreja reformada batiza as suas crianças. Em que sentido a igreja reformada batiza as suas crianças? A igreja reformada batiza as suas crianças porque lá no Israel as crianças eram circuncidadas aos 8º dias e os pais eram orientados a ensinar eles a viver uma vida comunitária, uma vida cristã. Nós cremos que Deus tem um pacto, uma aliança com a família. Apesar da salvação ser individual, eu acredito que não tem nenhum pai aqui que acredite que Deus ia dar ele filho para o inferno. Você acredita que Deus está te dando seu filho para o inferno? Deus fez nascer na sua casa uma criança que vai para o inferno? Você não acredita nisso. Você acredita que Deus tem os filhos para que ele possa ser também crentes. Essa é a ideia pactual. Por isso que quando sobe aqui no batismo, o pai promete que irá ensinar a criança a ler para ler as Escrituras. E que irá ler as Escrituras com ele. E que irá ensiná-lo a orar, que irá orar por ele e orar com ele. Mas quantos pais cumprem essa promessa de fato que é feita aqui? O pacto é reafirmado diante de Deus. Nós não batizamos as crianças como católico para a salvação. Não. Nós batizamos os nossos filhos porque nós queremos educá-los no caminho do Senhor. Ele faz parte da igreja. Ele não é um apêndice da igreja, ele é parte integral da igreja. E ele precisa de crescer na igreja, ao ponto de quando ele chegue à sua idade da razão, ele chegue para o seu pai e diga assim: papai, eu quero agora fazer a minha pública profissão de fé, porque eu entendi que Cristo é o meu Senhor. Então a gente deve fazer isso. Essa mesma orientação, e é por isso que nós estamos perdendo os nossos adolescentes, queridos, e os nossos jovens para o mundo. A estatística na igreja presbiteriana do Brasil é muito triste. A estatística na igreja, de um modo geral, é muito triste. Mas eu estou falando da nossa igreja. De cada 100 jovens que chegam à universidade, 30 concluem a universidade ainda dentro da igreja. Exatamente. Fazem um pacto aqui, mas não estão atentos ao que prometeram e acabam criando de qualquer jeito. Sim. Ela disse aqui que é muito importante prestar atenção no que é feito quando você promete aqui que vai educar o seu filho. Porque você fala e não cumpre. E aí, por conta disso, a gente vive essa realidade. Queridos, é muito triste. De cada 100, apenas 30 permanecem ao final da faculdade firmes na igreja. É muito triste isso. Muito triste. Essa é a realidade estatística nossa, tá? Nossa, da igreja presbiteriana. Igreja presbiteriana. O que essa estatística não mostra, e a gente não tem noção disso, é desses que permanecem na igreja que de fato são fiéis.
Porque a gente coloca como permanece na igreja os que estão arrolados no hall de membros. Mas a gente sabe na prática que nem todos que estão arrolados no hall de membro estão ativos na igreja. A nossa igreja tem alguns dispositivos. Por exemplo, um irmão, para ser desarrolado, para ele deixar de ser membro da igreja presbiteriana, é preciso passar 2 anos ausentes da igreja. Significa que se você for membro da igreja e vir uma vez por ano na igreja, vem só no culto da virada do Natal, você continua membro da igreja. Você cai no chamado rol separado, mas você não é desarrolado. Você faz parte da igreja. Então, assim, não dá para dizer desses 70% quantos ainda estão, de fato, ativos na igreja, entende? O que faz com que os especialistas digam que talvez a gente tenha apenas, de fato, na igreja, em torno de 10% daqueles que a ingressam na faculdade. Apenas 10%. Ele está acionando o microfone para os irmãos ouvirem? Aumenta a sua fé à medida que você ouve e estuda a palavra. É assim. Exatamente. Não cai do céu assim, sem você estudar a palavra, sem você entender a Bíblia, sem você ler a Bíblia, sem você ouvir a palavra de Deus, sem você vir na igreja. Não é? Está escrito. Exatamente. Segunda aplicação, toda educação inicia no lar, né? Desde a tenra infância, o pai deve estar preparado. Você não vai conseguir ensinar o seu filho se você não está preparado. Então começa com o seu preparo e depois do seu preparo o ensino para com os seus filhos. Você não precisa de saber teologia, não precisa fazer um curso de teologia não, irmãos. Você precisa de saber Bíblia. Você precisa de saber responder dentro da Bíblia. Você precisa de ter versículos bíblicos decorados para responder, para ensinar, para orientar, para falar o básico do básico, tá certo? E em terceiro lugar, a igreja, agora a comunidade, enquanto comunidade, daqueles que são santos, eles devem apoiar e ajudar nessa educação. Preste atenção, não cabe à igreja educar, cabe à igreja apoiar e incentivar essa educação. Cabe aos pais educar. Como é que nós vamos fazer esse apoio? Como é que nós vamos ajudar os pais? Como é que nós vamos orientar em relação a isso? É o que nós vamos discutir adiante neste estudo, tá certo?